passando aí para mim? Vai passando aí para trás, por favor. Vai passando aí para mim, por favor. Passa aí para trás para mim. Bem, pessoal, meu nome é André Junger. Eu vou ficar responsável pela matéria de geometria, a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Quantos já estudaram geometria aqui na escola? Alguém? Bastante gente, né? Bem, ficou sem folha? Tem uma folhinha aí sobrando? Alguém está com uma folhinha a mais aí? Você pode pedir mais uma folha? Ah, sobrou aí? Tava quanto? Vai passando aí, por favor. Aqui. Mais alguém sem folha? Bem, pessoal, hoje a gente está aqui com a turma da SpaceX, né? E a turma do Enem. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não adianta chegar para mim e falar assim: André, isso tudo parece muito difícil, eu não vou conseguir entender, porque nesses 15 anos dando aula, eu vi tanto aluno que inicialmente começava ruim no curso, mas daqui a pouco se superava e passava numa primeira prova, daqui a pouco no outro concurso. E a lição que eu mais aprendi nesses 15 anos de aula é que todo mundo tem condições de passar. Todo mundo tem condições de aprender. Às vezes as coisas que parecem mais difíceis para o aluno, daqui uns dias fica fácil. Tá? Então, mesmo que inicialmente apareçam algumas dificuldades, mas você vai ver que daqui a pouco essa dificuldade ela vai cair e você vai aprender, você vai ficar empolgado com a matéria. E quando você menos perceber, você está alcançando o seu objetivo, está alcançando esse sucesso da aprovação. Bem, todo cursinho ele tem dois objetivos. Quando você chega numa prova, a primeira coisa mais importante é a questão do tempo. Porque se você demorar muito tempo fazendo uma questão, você vai perceber que vai faltar tempo lá no final da prova. Então, qual é o objetivo do cursinho? É que você faça o máximo de questões possíveis, para quando você chegar lá na prova, essa questão aqui, André deu uma parecida dentro de sala de aula. E essa aqui, o professor Marcos deu uma parecida dentro de sala de aula. E aí, quando você chega na prova, que você vê uma questão parecida com o que você fez dentro de sala de aula, aí isso traz um contentamento, uma satisfação, uma sensação de estar dominando a prova. E um outro objetivo do cursinho é te dar macete para que você consiga fazer a conta bem rápida, né? Você consiga chegar ao resultado de uma forma até mais rápida do que os concorrentes. Tá? Já que o objetivo é dar alguns macetes, vou fazer uma pergunta aqui. Deixa eu pegar um aluno aqui. Qual é o seu nome? Leonardo? Leonardo, vou te fazer uma pergunta. Se eu te perguntasse quanto é 23 vezes 11, você sabe assim me dar uma resposta rápida? Quanto é que é 23 vezes 11? Você consegue me dar uma resposta bem rápida assim? Só em olhar me dar a resposta? Não? Eu vou te dar um macete para você nunca mais demorar para fazer uma questão dessa. Se eu fosse fazer no método tradicional, como um aluno normal, eu iria fazer assim, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aqui 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. Aqui somando eu tenho 3, 5, 2. Tá certo isso aí, Leonardo? Agora, e se eu te contasse o segredo que toda multiplicação de dois algarismos por 11 é só você somar os extremos e colocar no meio? Assim, ó. Leonardo, quanto é 2 mais 3? 5. Não conta para ninguém não, tá, Leonardo?
Gostou disso aí? Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, 34 vezes 11, alguém arrisca? 374, é só somar 3 mais 4, 7, e aí eu tenho um resultado bem rápido. É interessante porque, André, isso aí vai me ajudar? Não está no edital de vocês, não é matéria de vocês, mas na hora que você está lá tentando realizar uma prova bem rápida, quando você pega uma questãozinha, uma multiplicação por 11, que você ganha tempo, isso aí dá um ânimo, né? E aí você pode gastar tempo com outras questões e não mais com essa multiplicação por 11, tá? Mas vamos entrar na matéria, minha matéria de geometria. Eu gostaria que você me lembrasse, por exemplo, falando um pouquinho sobre triângulo. Triângulo é uma figura bem conhecida, talvez a mais conhecida de todos. Se eu pegar aqui esses três ângulos A, B e C, alguém arrisca quanto é que dá a soma dos três? 180, é isso? A soma dos três ângulos de qualquer triângulo, 180 graus. É isso aí? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. Partindo dessa ideia, existe uma questão aí na folha de vocês, é a questão número 8. Dá uma olhadinha nessa questão número 8, por favor. Vamos fazer essa questão número 8. E eu quero aproveitar essa número 8 para também dar um macete para vocês. O que está escrito aí na questão número 8? Dá licença. Dois ângulos de um triângulo são proporcionais aos números 5 e 3. E sua diferença é 40. O menor ângulo do triângulo mede quanto? Alguém teria alguma ideia para a gente fazer essa questão? Qual a ideia? Ele fala que em um triângulo, a diferença entre dois ângulos é 40. E ele diz que esses ângulos eles são proporcionais a 5 e a 3. Ele conseguiu misturar a matéria de geometria com a matéria de aritmética, né? A matéria de triângulos com a matéria de proporcionalidade. Só que existe um macete para essa questão. Olha que interessante, essa questão número 8. Ele me deu dois números que ele falou que são proporcionais. Que números são esses? O 5 e o 3. Deixa eu dar esse macete para vocês. Ele falou que a diferença entre esses dois ângulos é quanto? 40. Reparem que diferença significa o quê? Subtração, é verdade? Ele falou que a subtração dos dois ângulos é igual a 40. Ao mesmo tempo, ele diz que esses ângulos são proporcionais a 5 e a 3. Como ele fala sobre diferença, sobre subtração, eu vou subtrair esses dois números proporcionais aqui, ó. Qual a subtração de 5 e 3, pessoal? 2. Mas ele disse que a diferença entre os ângulos dá quanto? 40. Eu pego esse 40, coloco aqui à esquerda, divido pela diferença desses dois números proporcionais que ele me deu. Hã? Já deram a resposta aí, é? O pessoal está ligado aí em casa, hein? Então vamos lá. 40 dividido por 2 dá quanto? Dá 20. O que eu faço agora com esse quociente, com esse resultado aqui? Eu posso colocar na frente de cada número proporcional e multiplicar, ó. Eu posso colocar na frente de cada número proporcional e multiplicar. Alguém saberia dizer quanto é 5 vezes 20? 5 vezes 20 dá 100. Quanto é que dá 3 vezes 20? 60. Bom, um dos ângulos é igual a 100, o outro ângulo é igual a 60, mas a soma dos três ângulos dá quanto mesmo? 180 graus. Bom, se um vale 100, se outro vale 60, quanto é que vai valer o terceiro ângulo? 20 graus. Terceiro ângulo, 20 graus. Resultado, deu que letra aí? Letra A.
Então esse macete aqui, gente, é um macete chamado macete da proporcionalidade. Eu poderia fazer de outra forma. A maneira mais tradicional, eu poderia desenhar um triângulo, já que um ângulo é proporcional a 5, eu chamar esse ângulo de 5x. O outro é proporcional a 3, eu chamar esse outro ângulo de 3x. E aí faria 5x menos 3x igual a 2x. Seria uma maneira tradicional de fazer. E tem esse macete também. Alguma pergunta nessa questão? Será que você conseguiu entender? Eu queria fazer uma outra questão com vocês. A questão de número 9. Dá uma olhadinha nessa questão número 9. Essa questão número 9 também fala sobre ângulos. Porém, ele coloca algo a mais aí, né? Ângulo interno e ângulo externo. Aqui, se eu fosse desenhar o ângulo interno e o ângulo externo é esse aqui que está dentro. O ângulo interno. E o ângulo externo é esse aqui que está fora. O mais interessante é que o ângulo interno, junto com o ângulo externo, forma metade da circunferência. Ó. Metade da circunferência. Alguém se lembra quanto é que vale a circunferência toda? 360, né? Inclusive, quem anda de skate tem esse linguajar, né? Dá um 360 aí. O que é dar um 360? É dar um giro completo. Então, o giro completo, 360 graus. A metade do giro vai ser igual a quanto, então? 180 graus. Então, em todo triângulo, na realidade, em todo polígono, se eu juntar o ângulo interno com o ângulo externo, essa soma vai dar sempre 180 graus. Eu queria que você desse uma olhada agora na questão número 9. Vê se você consegue desenvolver essa questão número 9. É interessante que, apesar do cursinho ser bem dinâmico, né, a gente correr com a matéria, porque em pouco tempo você acaba vendo a matéria de todo o primeiro grau, de todo o ensino médio, mas você tem sempre a oportunidade de fazer perguntas, tá? Então, ficou com dúvida aí, grita. André, não entendi não, a gente vai repetir novamente. É importante que você saia daqui sem dúvida. Eu costumo dizer que o início de todo cursinho, ele é bom porque a matéria ela tá pequena, né? Então é importante que você já coloque aí uma disciplina de estudo, separar um certo horário do dia ali para você estar estudando, revendo a matéria que foi vista em sala de aula. Então faça isso desde o início. Muita gente deixa para correr atrás lá no final, quando a matéria já está, a matéria de matemática está grande, física está grande, português. Então deixa acumular não, começa a estudar desde o início. Eu gosto muito também, toda vez que se forma grupos de estudo, eu vejo que o aluno acaba avançando bastante, né? Então se você tem um colega aí para chamar para estudar, pô, vamos estudar junto, um acaba incentivando ao outro, né? Mas vamos lá, questão número 9. A questão número 9, ela diz assim, ó. Num triângulo RST. Aqui você pode escolher, gente, aonde você quer colocar esses vértices. Aonde você quer colocar essas letras. Posso começar aqui de baixo, posso começar de cima. Você vai escolher de onde você quer. Então vamos colocar assim, ó, RST. Num triângulo RST, a medida do ângulo interno R é igual a 68 graus. 68 graus. E ele ainda me diz assim, e o ângulo externo S
O ângulo externo S, o ângulo externo é esse ângulo aqui que está do lado de fora. Ó. O ângulo externo S vale 105 graus. Aí ele pergunta, André, quanto é que vai valer o ângulo interno T? Se você quiser chamar de X. Quanto é que vai valer o ângulo interno T? Alguém tem alguma sugestão? Hã? Boa, boa. Qual o seu nome mesmo? Jean. Olha a ideia que o Jean deu, pessoal. Ele falou, André, já que esse ângulo externo é 105, eu consigo achar esse interno aqui, ó. Porque eu sei que o interno junto com o externo dá 180 graus. Então, se esse externo é 105, para 180 sobra quanto aqui? 75? 75, André. Eu acho esse cara aqui 75, e eu aprendi agora há pouco que a soma dos três dá quantos graus? 180. É uma boa saída. Mas se eu te disser que tem uma melhor ainda, pessoal? Ué, tem uma melhor do que essa, André? Tem. Jean, vai ter uma melhor do que essa. Sabe qual? Existe uma teoria de que o ângulo externo, ele vale sempre a soma dos outros dois. O ângulo externo de qualquer triângulo vale sempre a soma dos outros dois ângulos. Ah, André, quer dizer que se eu somar esses dois ângulos internos, vai ser igual ao externo do terceiro ângulo? É isso aí mesmo. E olha que isso aí nem chega a ser um macete. É uma teoria que qualquer livro da 7ª série tem. Então analise comigo, Jean. Olha que legal. Se o ângulo externo é igual à soma desses dois, olha o que eu posso fazer. Se eu pegar 105 graus e diminuir de 68 graus, eu vou achar esse outro interno aqui, vê se é verdade. Vê se você consegue captar essa mensagem. Na realidade, a teoria é: o ângulo externo de qualquer triângulo vale a soma dos outros dois. Então, se esse ângulo externo é a soma desses dois, eu posso concluir que se eu pegar o externo e diminuir de um deles, eu estarei achando o outro. Alguém sabe quanto é que dá essa diferença aqui? Quanto? 37 graus. Ah, André, esse negócio de macete é bom, né? Esse negócio de macete é bom. Porque você ganha tempo, né? Você ganha tempo. Quer ver um macete muito legal também, que eu gosto? Isso é muito utilizado na aritmética. Mas tem um macete que te ajuda, por exemplo, quando você vai fazer uma multiplicação por 5. Me ajudem aí. Se eu pegar, por exemplo, 32 vezes 5. Quanto é que dá isso, pessoal? 32 vezes 5. Tenta fazer essa conta aí, por favor. 32 vezes 5, quanto é que dá? Quanto? 160? Ele falou que 32 vezes 5 é igual a 160. Muita gente vai perder esse tempo aqui, ó. 32 vezes 5, é verdade? Muita gente vai fazer assim, vai perder esse tempo. Mas se você aprender que multiplicar um número por 5 é a mesma coisa que colocar um zero na frente e dividir pela metade, olha que legal. Pega 32 e coloca um zero na frente. Quanto é a metade de 320, pessoal? 160. Ah, peraí, André, deixa eu ver se eu entendi direito isso aí. Multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Talvez inicialmente você pense assim, não, André, é melhor fazer do método antigo. É melhor fazer do método antigo. Mas daqui a pouco você pega isso aí no tranco. Eu, por exemplo, já gravei, toda vez que alguém pede para eu multiplicar por 5, eu coloco um zerinho e divido por 2. Quer ver que legal? Me ajuda aí de cabeça.
Quanto é 24 vezes 5? Quem responde mais rápido aí? 24 vezes 5? 120. Alguém já pegou aí, ó. Por quê? 24 vezes 5 é só colocar um zero na frente, dá 240. E qual é a metade de 240? 120. Ah, André, então tem vários segredinhos aí, né, que ajudam a gente a ganhar tempo na prova. Porque, inclusive, eu quero lembrar, gente, né, esse tempo aí que eu já ministro aula, o aluno, às vezes, ele sabe uma questão difícil de geometria, ele consegue saber todas as propriedades, decorar, aplicar a propriedade ali, aplicar a fórmula. Quando ele chega, às vezes, na conta mais básica, aí ele erra. Então, esse macete acaba te ajudando a chegar ao resultado de forma mais simples. E aí, vamos fazer mais uma questão? Alguém sabe o que é bissetriz? Alguém arrisca? Diga aí. Que isso? Qual é o seu nome mesmo? Leonardo também? Leonardo? Leonardo. É a semirreta que divide o ângulo ao meio. Todo mundo concorda com isso? Função da bissetriz: dividir o ângulo ao meio. Dá uma olhadinha na questão número 4. Vê se você, com essa teoria, você consegue fazer a questão número 4. Bissetriz. A função da bissetriz: dividir o ângulo ao meio. Vê se com isso você consegue fazer essa questão número 4. A questão número 4 fala sobre bissetriz. Você de casa aí pode tentar fazer essa questão também. Questão número 4. Vamos ver quem termina primeiro, né? Se é o pessoal da sala, se é o pessoal de casa. Tá, o pessoal está acertando tudo? Poxa, que maravilha, né? Eu vi lá que tem um tal de Alex aí, tem um tal de Wilker. Parabéns aí para vocês. Já que vocês estão acertando tudo. Já estou imaginando aonde vocês vão chegar. Se na primeira aula já está arrebentando assim. O Cláudio acertou também? Parabéns aí, Cláudio. Questão número 4. Já foi? Deu certo? Vamos lá, vamos fazer junto então a questão número 4. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigado. A questão número 4, pessoal, diz assim, ó. Ele me diz que esse ângulo C vale 26 graus. Ele me diz que esse ângulo S vale 70 graus. Ele me dá aqui em cima o ângulo A. E ele me dá aqui embaixo, à esquerda, o ângulo B de bola. E a questão é assim: na figura, AS é a bissetriz do ângulo A. Nessas condições, qual a medida do ângulo B? Então, primeiro passo, eu gostaria de achar esse ângulo aqui de cima, ó. Eu gostaria de achar esse ângulo, que inclusive eu vou colorir aqui de vermelho. Esse ângulo aqui de cima. Mas eu gosto quando o aluno começa a utilizar alguns teoremas, para ele poder gravar, frisar bem. Aqui, por exemplo, a gente consegue achar esse ângulo aqui de cima pelo teorema do ângulo externo. Qual foi o teorema do ângulo externo que nós usamos aqui? Eu falei que o ângulo externo é sempre igual à soma dos outros dois, que não está ligado a ele, é claro. Então aqui, por exemplo, se eu pegar esses dois ângulos aqui, eu vou achar esse ângulo externo.
Vê se você consegue desmembrar esses dois triângulos, ó. Imaginando esse primeiro triângulo, ASC. Se eu imaginar esse primeiro triângulo aqui, ASC, esse 70 graus é o ângulo externo. E nós falamos que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois. Alguém arrisca quanto que tem que valer esse ângulo aqui de cima para a soma deles dar 70? 44? 44 graus. Gente, geometria tem pelo menos 2, 3, 4 maneiras de você sair da questão. Eu garanto que teve gente aí, já que aqui é 70, para completar a metade da circunferência, para completar a meia volta, colocou aqui 110. E aí você pode partir. Se aqui é 26 e aqui é 110, você acha isso aqui de cima. Eu só estou forçando um pouco você decorar esse teorema do ângulo externo, porque ajuda muito. Agora, se do ângulo A eu tracei uma bissetriz, e nós falamos que a função da bissetriz é dividir o ângulo ao meio, repetindo, a função da bissetriz, dividir o ângulo ao meio. Se essa parte do lado direito é 44, quanto é que dá do lado esquerdo aqui também? 44 graus. Tá indo certo? Tá dando certo aí? E agora para achar o valor do ângulo B? Eu posso trabalhar com esse triângulo aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Esse triângulo ABS. Se eu analisar esse triângulo ABS, logo no início da aula nós aprendemos que a soma dos três ângulos de qualquer triângulo dá quanto? 180. Sempre a soma dos três ângulos de qualquer triângulo dá 180 graus. E aí ficou fácil, né? Se você quiser chamar aqui de B mesmo, ó, pelo próprio B, 70 mais 44 mais B igual a 180 graus. Vamos escrever isso? 44 mais 70 mais o ângulo B é igual a 180 graus. Quanto é que dá 44 mais 70, pessoal? 44 mais 70 deu quanto aí? 114 graus. Mais o ângulo B igual a 180 graus. B vai ser igual a 144, está somando, passa para o outro lado subtraindo. Vai ficar 180 menos 144, que deu quanto? 114, obrigado. 114, passei para lá subtraindo, vai ficar 180 menos 114, que deu quanto? 66, é isso? 66 graus. Agora eu vou te falar uma coisa. Às vezes na hora da prova é legal você escrever, né? Te ajuda às vezes a não perder às vezes uma conta, né? Porque quando você tenta fazer tudo de cabeça, pode em algum momento você perder alguma continha boba. Então é legal você escrever. Mas aqui daria para a gente fazer de cabeça tranquilo. Ó. 26 para 70, 44. Se essa semirreta aqui é uma bissetriz, se aqui é 44, aqui vai ser 44 também. 70 com 44 dá 114. Para chegar a 180. Acertaram aí também? O pessoal tá bom demais. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo conseguindo me acompanhar? É importante que essa primeira aula você me acompanhe. A hora que eu, de repente, começar a puxar mais um pouquinho a matéria, eu quero todo mundo junto. Então, se você não conseguir entender alguma coisa, você grita aí. Fala, me ajuda aí, me ajuda, me socorre. Então, na certidão do externo, não daria para fazer com essa bissetriz. Porque eu estava vendo aqui, tem 44, se fosse no ângulo externo, daria para fazer a diferença de 70. Só que aí, no meio do tempo... Ah, entendi. Você está pensando... Por que esse 44 aqui, qual é o seu nome mesmo? Monteiro? Monteiro, esse 44 aqui não é externo desse ângulo. Para ser externo, Monteiro,
eu teria que espichar aqui, ó, o ângulo externo seria isso tudo aqui, ó. Aí sim você acharia. Se você tivesse esse ângulo todo externo, aí você poderia fazer a diferença, né? Também, olha outra saída. Eu posso pegar esse triângulo grandão, ó. Esse triângulo grandão, esse ângulo A, 88, esse ângulo C, 26, quanto é que falta para o ângulo B? Sempre vai ter uma saída daqui, uma saída dali. Isso, se você pegar o triângulo todo, você esquece 70 graus, trabalha. Porque quando você olha para cá, quantos triângulos tem nessa figura, pessoal? Inclusive um teste psicotécnico, né? Quantos triângulos você vê aqui? Tem aluno que olha e quer falar logo dois, André. Não, na verdade você tem esse primeiro, você tem esse segundo aqui, e você tem esse grandão. Então a geometria às vezes é legal você ter essa visão além do alcance, né? Todo mundo está enxergando dois, mas você está enxergando três. Tem três aí. E aí você pode utilizar os três. Tranquilo até aí? Vamos fazer mais uma? Está todo mundo acompanhando? Pessoal, vamos fazer a questão número 14. Dá uma olhadinha na questão número 14. Você que está em casa aí pode tentar fazer também. Na questão 8? Ah, então a gente volta lá. A questão 8 foi o macete que eu dei, né? Então, legal. Vamos lá. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer a 14, enquanto eu faço a questão número 8 novamente. A questão número 8, eu dei um macete, porque essa questão número 8 ele conseguiu misturar geometria com aritmética, a matéria de triângulos com a matéria de proporcionalidade. Ele diz o seguinte na questão número 8, vou fazer aqui novamente, ó. Ele diz o seguinte: dois ângulos são proporcionais a 5 e 3. Dois ângulos são proporcionais a 5 e 3. E ele diz assim nessa questão número 8. A diferença entre esses dois ângulos é igual a 40 graus. E aí qual o macete que eu utilizei? Bem, se ele me deu os ângulos relacionados a esses dois números proporcionais, e ele está falando sobre diferença, sobre subtração, eu posso subtrair essas partes proporcionais aqui, ó. André, por que você está subtraindo? Porque ele utilizou a palavra diferença, que significa subtração. Eu subtraí as partes proporcionais. 5 menos 3, 2. Agora eu pego a diferença que ele colocou na questão. Ele falou que a diferença dos dois ângulos dá quanto? 40 graus. Eu pego aqui 40 graus e divido pela diferença desses números proporcionais. 40 dividido por 2 dá 20. Eu pego o resultado dessa divisão, coloco na frente de cada número proporcional, ó, coloco na frente e multiplico. Isso é um macete para você achar os ângulos que são proporcionais aos números 5 e 3. Pegando o resultado da divisão, colocando aqui na frente, eu tenho 5 vezes 20, eu tenho 100. 3 vezes 20, eu tenho 60 graus. O que eu acabei de achar agora? O maior ângulo, 100 graus. O menor ângulo, 20 graus. 60 graus, né? Entre esses dois aqui, eu tenho o primeiro 100 graus, o outro 60. E agora ele pede o terceiro. Mas no início da aula a gente falou que a soma dos três dá quanto? A soma dos três ângulos é igual a 180 graus. Se o primeiro é igual a 100 e o segundo aqui é igual a 60, para chegar a 180 está faltando quanto? 100 mais 60 vai dar 160. Para chegar a 180 graus, faltam 20 graus, que é o menor ângulo.
E aí, conseguiu entender? Melhorou um pouco aí? Deu certo? Vamos dar um tempinho? Beber uma água. Ah, é aquela que tem início e não tem fim. Ela começa em algum lugar e vai embora para o infinito. Se fosse reta, ela não teria nem início e nem fim. Mas a semi-reta ela começa em algum lugar e não termina. Entendeu? Se você somar os três, dá isso aqui. É o bumerangue. É o bumerangue. Ah, tá bom. É porque eles fizeram o sinal para parar aqui. Pessoal, olha só, hoje foi só a aula inaugural, foi só para vocês me conhecerem, né? Vocês vão conhecer cada professor e de forma que vai entrar, né, uma outra professora e daqui a um dia a gente está junto de novo e a gente continua nessa folha, tá? Eu gostaria que você... Então eu gostaria que você continuasse tentando fazer essa folha, né? Vamos nos empenhar. Na próxima aula a gente continua. O objetivo hoje mesmo foi só a apresentação, né, dos professores, para você conhecer um pouquinho melhor o curso de graus. Eu tenho certeza que hoje é o início do seu sucesso, porque quando você tem aí uma dedicação, alguém fala que o sucesso é resultado de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então você vai transpirar, tentar correr atrás, não é isso? Batalhar, estudar, e eu tenho certeza que vai dar certo. Você pode contar comigo aí, com cada professor do curso de graus. Nosso objetivo é que cada um de vocês alcance esse êxito, alcance seu objetivo. Falou? Foi um prazer, um abraço, até a próxima aula então.